todos, uma ótima tarde para todos vocês. Podem chegar, sejam bem-vindos, que tá no ar o nosso Jogo Aberto. Começamos, hein? Tá no ar a melhor resenha esportiva da sua TV e viva São João! Hoje é dia de São João, tá todo mundo meio ressaqueado aí de ontem, né? A comemoração foi boa, tudo bem, eu entendo vocês que eu também gosto e muito, faz parte, melhor época do ano, com toda certeza. Mas a gente tá aqui agora para te deixar bem informado, para te atualizar com as principais notícias do nosso futebol que está pegando fogo. Hoje tem Brasil e Escócia e, claro, tem a dupla Bavi, que a gente vai comentar muito sobre esse momento de Bahia e Vitória. Semana importante de reapresentação, atividades retomadas. A gente já está vendo aí as caras, né, que estão nos CTs. O Bahia iniciou as atividades já na segunda-feira. O Vitória, na sexta, agora retoma para foco na Copa do Brasil e na Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia pensando na Série A, os dois querendo ali se estabelecer na competição. E para me ajudar nos comentários, claro, eles estão convocados também, mesmo no feriadão, tem que trabalhar. E aí, professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Baraúna tá de Baraúna. ressaca. Tá ressaqueado. Boa tarde a todos, muito bom mais uma vez estar aqui. Expectativa de uma atuação do Brasil em bom nível, né? Com os princípios aí que a gente tem visto na Copa, cada vez mais a equipe tem que se adequar a isso. A equipe que pressione forte, valorize a posse, mas tenha um jogo objetivo. Eu lembro da estreia do time de Portugal, me chamou muita atenção. Uma equipe com excesso de posse de bola e sem a capacidade de infiltração e definição. Me lembrou até o Bahia nos piores momentos, né? Nos jogos que o Bahia não foi eficaz. Né? Muito controle com pouca efetividade. Que o Brasil saiba mesclar isso, seja equilibrado defensivamente e que seus principais jogadores, evidentemente, façam a diferença, porque tem sido uma tônica, né? As peças principais das seleções têm aparecido bem, né? Então a expectativa é essa. E Bahia e Vitória cada vez mais se aproximando de uma sequência natural de treinamentos. Esse período é ideal para isso, reconquistar um pouco da parte física, aprimorar a parte tática, recuperar jogadores e se preparar para a guerra que vai ter aí na sequência de Campeonato Brasileiro para o Bahia, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro para o Vitória. Fechou. Fechou, rapaz. Dançou muito forró? Foi? Rapaz, Boa esse tarde. negócio de degustar licor não dá muito certo. Problema, não. né? É muito problema. Pegou forte, né? Rapaz. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Nelson. Ele ainda veio me lembrar da semana passada, a estreia de Portugal. Rapaz, eu fiquei olhando aquele jogo, Nelson. Olhava. É muita posse. Mas quando chegava na hora de... Eu digo, a Bahia toda. Aí você me lembra isso de novo. E com o CR7. Mas... E tá todo mundo, depois de Mbappé e Messi, todo mundo naquela coisa, né? De Cristiano e Ronaldo e Neymar Teve também, até né? meme, Pra dar... Mbappé 2 gols, Messi 3 gols, Haaland 2 gols e Neymar um filho. Pronto. Foi o meme que saiu Trairagem. no Instagram. Fizeram a trairagem com o pobre do Neymar. Mas assim, a gente sempre espera o melhor, né? Quando a gente fala de Brasil, a gente sempre espera o melhor, a gente quer o melhor. Por mais difícil que seja, a gente é brasileiro, a gente quer que tudo dê certo. Hoje é dia. Então, que tudo dê certo, que aconteça da melhor forma, que o Ancelotti esteja com a cabeça legal. Se vai mudar, se não vai mudar, tá na cabeça do treinador. É ele que sabe. Eu não vou ficar especulando o time dele. Porque ele é que sabe as necessidades e como fazer. Então, vamos dar esse crédito ao treinador e torcer para que tudo dê certo. Com relação à dupla Bavi, aquela expectativa de sempre. Bahia já teve um dia antes para que ajuste. E a gente adoraria, lembrando o que você acabou de falar de novo, Nelsinho, que esse combo voltasse. O combo da posse de 24 com o vencer fora de casa de 26. Se juntar 24 com 26, a gente vai ser melhor do que 25. E é isso que a gente espera, que a gente torce. E que é o Vitória que mantenha aquele diapasão de crescimento, que ele consiga descobrir mais peças interessantes, como conseguiu no primeiro semestre, e aí traga para fazer o encaixe, se tornar ainda melhor do que o que já está e ganhar mais força, mais competitividade. Queria fazer uma provocação aqui para vocês nesse início de programa, porque eu acho que o principal objetivo do futebol é o quê? O gol. Pô, fiz igual a você direto me coloca como sua aluna. O gol. Então, assim, a posição de atacante sempre vai ser aquela que o torcedor mais fica de olho, mais espera, né? Principalmente o centroavante, aquele homem gol, de fato,
que hoje no futebol está um pouco extinto, mas é nesse ponto que eu queria chegar. No Vitória, você tem uma disputa muito boa entre Kaiser e René. 2 nomes fortes que têm ajudado, contribuído para o bom momento da equipe, né? Que deu uma melhorada na qualidade do time. Já no Bahia, você tem aí o William José, que foi quem teve mais minutagem dada por Rogério Ceni, né? Everaldo, que foi repatriado, voltou, fez alguns gols, mas ainda não se estabeleceu. Não vou colocar o Del como na disputa, porque não teve, assim, tanta minutagem para isso. E, além disso, é um jovem ainda, né? E agora chegou o Alejo. Então, você tem aí 3 nomes no Bahia, 2 experientes, um que a gente vai precisar ver jogar primeiro, que é jovem também, né? E no Vitória, o Kaiser, que já tem mais rodagem, mais experiência, e o René, que apesar de jovem, chegou com muita personalidade. Vamos começar com o Bahia, porque eu acho que é uma grande interrogação de quem vai assumir esse papel, quem vai resolver esse problema e se estabelecer, porque fica aquela coisa, a gente não tem certeza de qual vai ser a escolha do Rogério. Ele até muda a depender do adversário e do esquema que ele vai colocar. Mas eu acredito que se ele tivesse um goleador nato, aquele homem que todo jogo é referência, dá a bola que ele resolve, ele não ia estar mudando assim, né? E eu acho que o Rogério tem que ser frio nisso. O Bahia passou apertos, ele ficou numa situação um pouco difícil, num dado momento, a pressão foi grande, e o último jogo contra o Botafogo arrefeceu os ânimos. Apagado isso, porque tem a folga, ele tem que ser frio na análise da performance. Entregou o William José no Brasileiro números expressivos? Não. Entregou Everaldo no Brasileiro números suficientes? Também não. Então, dentro das possibilidades de você integrar um jogador novo, a ideia, mesmo que ela não se configure na primeira ou segunda rodada desse retorno, a ideia do Rogério tem que ser colocar o Alejo como centroavante. Você tem que experimentar o jogador que chegou. Jogador jovem, mas ele não é inexperiente. Ele já rodou, já foi na Europa, voltou, joga um campeonato competitivo, duríssimo para os atacantes, que é o campeonato argentino. Não é numa equipe de ponta, é uma equipe mediana, boa, mas é uma equipe mediana. E eu acho que o Rogério tem que pensar no time do Bahia com a presença do Alejo como titular, porque o William José ele já conhece, sabe o que o William pode entregar de positivo e as deficiências, sabe o que o Everaldo pode entregar e as dificuldades que ele tem. Então, o Alejo, acho que salta na frente aí, tem um passo à frente dos dois na ideia do treinador, a não ser que o treino do Alejo seja muito ruim, que eu não acredito que isso vai acontecer. Então, eu no lugar do Rogério, colocaria o Alejo. Dentro da sua provocação, tem até uma pergunta para o próprio Nelsinho, que teve lá dentro, porque muito se fala que é Rogério que piora o atleta. Piora o atleta. A conversa do popular, do torcedor. Ele piora o atleta, ele não tira o melhor. Eu não concordo. Eu acho que o volume que o Bahia cria, Ju, deu tanto para o Everaldo quanto para o William a possibilidade de fazer a diferença. A gente vai lembrar que Everaldo contra o Remo tem 3 oportunidades. Faz uma. Outra ele bota na trave e outra ele perde. O William José, no jogo anterior do próprio Remo, também faz um gol, mas tem a oportunidade de fazer outros e não faz. Essa bola, Nelson, ela passa para lá, passa para cá. Os caras atacam de cabeça, atacam no chão e perdem. Eu acho que o que faltava era uma peça, e tomara que possa ser o Alejo, que não precisa ser o craque, Ju. O centroavante, na essência, não é para ser o craque. Ele é para ser a ponta. Ele é para ser o cara que agride. Então, assim, foi de canela, mas se fez, meu irmão, vale a canelada, a testada, a joelhada, vale fazer o gol. E a gente tem vários exemplos no Brasil de caras que não foram craques, Nelsinho, mas que foram goleadores. E no Vitória, o René me parece que tem uma vantagenzinha do momento, mas o Kaiser, todo jogo que está sendo acionado, também está resolvendo, né? E isso puxa o René para cima também, né? E mostra que o Kaiser tem uma mentalidade boa. Porque tem atleta, Ju, que quando você tira do time titular, ele baixa mais, né? E tem outros que vão para o time reserva e querem provar que ele tem aquele espaço. Então, o René tem entregado números interessantes, jogos difíceis, ele mostrou qualidade para finalizar, pé direito, pé esquerdo, de cabeça. Quando o Vitória está ganhando, quando o Vitória está perdendo, quando o jogo está difícil, quando o jogo está fácil, ele aparece em todos os momentos. E aí o Kaiser, quando é acionado,
mostra também ao Jair, ó, não vou deixar você tranquilo, você vai ter dúvida sempre, porque eu estou esperto, eu bato o pênalti, eu sofro o pênalti, eu faço o gol também. Então o Vitória está bem servido ali com esses dois rapazes. As finais do Nordeste foram interessantíssimas, né? O René marcou em um jogo, o Kaiser marcou também. Aí no outro jogo o René não marcou, mas o Kaiser entrou e marcou e fez a diferença. E só para deixar o equilíbrio foi tão grande, Ju, que, tirando o Nordeste como exemplo, o René fez 5, o Kaiser 6. Que beleza, hein? Então, assim, para o treinador isso é fantástico. 2 goleadores que de fato goleiam. Não é só goleadores no nome, na essência e na posição. Hoje tem palpite para Brasil e Escócia. Vou pensar aqui no meu placar e daqui a pouco a gente vai mandar um axé do Penta para ver se dá certo, viu? Agora, o São João, meu amigo, tá aí na porta, né? Já aconteceu, feriadão daquele jeito. Você que pegou a estrada e que vai voltar ainda, sabe que são muitos veículos nas rodovias baianas entre todo esse feriadão. Planejar a viagem é fundamental no sistema BA-093 ou BA-099 rumo ao litoral norte. Tente viajar nos horários de menor movimento, evite aqueles horários de pico. Pense aí, você que vai voltar dia 25, atenção, viu? Para ganhar tempo, use o aplicativo Pedágio Pay. O pagamento é 100% digital e você não precisa de dinheiro em espécie na cabine. Antes de sair, revise o carro e lembre-se, se dirigir, não beba e não use o celular. Qualquer emergência, as concessionárias oferecem suporte gratuito 24 horas. Antes de dar a partida, faça aquela revisão caprichada no carro. Use o cinto e se dirigir, não beba e não use o celular, hein? Bahia Norte, Litoral Norte, o melhor São João passa pelas melhores rodovias. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já já. Fica aí, hein? Estamos de volta, olha, a vida não pare. Quem está sempre em movimento precisa mais do que um bom calçado, precisa de tecnologia para encarar a rotina com o máximo de bem-estar. E desse assunto, quem conhece é a marca preferida de homens e mulheres que não abrem mão de transitar entre compromissos, treinos e momentos de lazer sem perder o estilo e muito menos o conforto. Eu estou falando da Activita, que é moda esportiva que combina com a vida real. São muitas as inovações que deixam o seu caminhar ainda mais leve, Energy, Impulso, Light Plus, Relax. Os modelos contam com solados que ajudam no amortecimento dos impactos e palmilhas incrivelmente macias, atributos que garantem mais estabilidade e maior segurança passo a passo. Tem novidades de Activita chegando nas lojas. É o Speed Carbon, um tênis especialmente desenvolvido para quem ama correr. A nova linha, que já está no pé de corredores do Brasil inteiro, conta com uma exclusiva placa de carbono que reduz a perda energética na flexão e ajuda a transformar cada passada em mais impulso. Para saber mais, acesse agora activita.com.br. Siga aí nas redes sociais Activita também. Estamos de volta com o nosso Jogo Aberto e, ó, feriadão de São João, não pode faltar ele. Agora quero ver a cara que ele vai estar. Tá de ressaca, Tony Júnior? Como é a conversa aí, hein? Boa tarde, meu amigo. Passo a bola para você. Olá, minha amiga Juliana Guimarães, uma ótima tarde para você, uma ótima tarde para quem está em casa. Jogo Aberto especial de São João, com 2 craques do jornalismo esportivo e um, claro, do craque da bola também. Jogador de seleção brasileira que está presente aqui nesta edição. Olha só, meu amigo, olha como Emídio Pinto veio caracterizado. Você vai pular essa fogueira onde, Emídio? Boa tarde, meu irmão. Daqui a pouco, né? Vou pro litoral norte, vou dar uma puladinha lá, tranquilo. Aproveitar esse friozinho gostoso, né? Não sei a hora que faz frio, faz sol, tá um negócio incrível, mas enfim. Boa tarde para você, Juliana. Olha, dia 29 vai ter o grande São Ju. Dia 29 vai ter o grande São Ju, tá? Vamos emendar o São João e fazer o grande São Ju no dia 29 desse mês, viu, galera? Você sabe o que eu tô falando. Abração também meu amigo Bará. Alô, Bará! Tio Bará! Abração para você, tio Bará. Abração também para o nosso grande comentarista, professor, que é o homem que a Bahia inteira conhece, o professor Nelson Góes, né? O cara que é retado mesmo. E conhece tudo de futebol. Estou à sua disposição. Valeu, Emídio Pinto. Está também uma boa tarde para quem está em casa, boa tarde para Juliana Guimarães novamente, para Jailson Baraúna e também para o professor Nelson Góes. E do lado de cá, craque, campeão brasileiro, jogador de seleção brasileira. Zé, por favor, mostra pra gente que tá
quem está em casa, na verdade, acompanhando, essa é a camisa que Zé Carlos utilizou quando ele foi convocado para a seleção brasileira no ano de 1989. Essa é original, relíquia aqui do Zé Carlos. Zé, boa tarde, muito obrigado mais uma vez. Me conte sobre esse momento que você viveu em 89, pós-título brasileiro. Quem era o treinador? Como é que foram esses momentos na seleção brasileira? Boa tarde, né? Um momento adequado, Copa do Mundo, seleção brasileira. Eu tive o grande prazer de ser convocado, ainda jogando pelo Bahia, que até os dias de hoje é difícil um jogador da Bahia e do Nordeste ser convocado. E eu tive esse grande prazer. E é um momento ímpar, né? É um momento que você não é só uma torcida, é o país inteiro torcendo por você. E eu pude experimentar isso no primeiro jogo no Rio de Janeiro, no Maracanã, depois em Teresina e no Peru, em Lima, que eu joguei com essa camisa aqui, titular aos 90 minutos, deu passe para Cristóvão Borges fazer o gol, o jogo acabou sendo 1-1. E foi um momento muito especial que eu vivi e que a Bahia Esportiva também viveu, tendo um representante na seleção brasileira jogando na Bahia. Quem era o técnico, Zé? Era Lazzaroni, Gilson Nunes e Nelsinho, os dois auxiliares. Zé, dessa seleção que você está me falando, de 89, seleções mais acima, como a de 90, né, isso que foi para a Copa da Itália, de 94 que foi campeão nos Estados Unidos. O que é que está faltando, Zé? A gente sabe que hoje tem jogo, Brasil e Escócia, precisa vencer, não é isso, para classificar de uma maneira tranquila, talvez aí enfrentar um adversário mais tranquilo, porque na Copa não tem mais seleção boba, não. Não, acabou isso. Hoje todo mundo se conhece. Antigamente se conseguia esconder. A maioria dos jogadores jogam até juntos e um conhece o outro e tem uma dificuldade. A dificuldade do Brasil é a questão também de treinador, né, que mexeu muito. A maioria dos clubes que estão arrumados, o treinador tem mais tempo e com a seleção arrumada, uma seleção definida. E a gente vê que o Brasil deixa a desejar. Justamente o jogo do Marrocos a gente teve um grande exemplo, que não é uma seleção assim de nome, mas que vem fazendo boas campanhas e demonstrou o seguinte: eles tocam a bola, eles marcam bem, quando estão sem a bola eles marcam, mas quando recebem a bola eles atacam em velocidade, com qualquer jogador, até da parte de trás da defesa, eles atacam com 5, 6 jogadores e isso deixou impressionado. É isso que falta no Brasil. O Brasil ele joga muito individual, dependendo de uma jogada individual. Você não vê o Brasil descendo em bloco, tabelando com velocidade e descendo em contra-ataque. Sempre coloca a bola em Rafinha, em Vini Júnior, para tentar uma jogada e dali sair os gols. Já o Marrocos e a maioria das seleções, ela joga compacta, consegue se aproximar da área juntos e defende juntos também. Bom, antes de conversar com o Emílio sobre seleção brasileira, hoje São João, fogueira, licor, milho, muitas coisas típicas. A gente está no Nordeste, não tem porquê, Emílio, a gente também não usufruir de tudo isso, mas eu estou aqui no Mercosul do Gama, que fica aqui na rua Arquibaldo Baleiro, número 176, no Rio Vermelho, picanha de carne do sol, deliciosa. Se você quiser curtir em pleno São João, tomar uma cervejinha gelada, um refrigerante, um suco e comer uma deliciosa picanha de carne do sol, entre outros, o carneiro, o bode, é aqui no Mercosul do Gama, no Rio Vermelho. Um abraço, meu querido Gama Júnior e toda a galera que está aqui, viu, que gentilmente cede o espaço para que a gente realize esses encontros bacanas durante esse jogo aberto de São João. Emílio, a Escócia é uma seleção europeia, mas que não tem tanta tradição no futebol, mas é como o Zé falou, né? O Nelsinho também comentou, outros já falaram sobre a questão de essa Copa mostrou que o futebol é igual. O individual sobressai, mas não tem bobo jogando dentro das 4 linhas. Eu vou repetir o que eu tenho dito sempre. Essa Copa é uma Copa tática, é uma Copa de conceito, é uma Copa de organização. Camisa já não ganha mais nada. Ou você tem um time organizado, sabendo o que você quer em campo, e um time coletivo, jogando coletivo, foi aquilo que Zé Carlos acabou de falar aqui. Você tem que ter um time jogando coletivo. Obviamente, se tiver um outro jogador que possa fazer a diferença, que possa ser a pérola do jogo, beleza. Mas se não tiver,
você tem um time forte defensivamente. Futebol moderno hoje é isso aí. Forte defensivamente e atacando com a linha de 5. Atacando, indo para cima, para vencer os gols. O que a gente está vendo no Brasil, e o tempo todo, a gente está vendo falar em nomes. O primeiro nome que tem que ser falado é o treinador. O treinador tem que organizar. Ah, não, mas espera aí. Chegou agora, ele levou os jogadores que ele quis levar para a Copa. Ele escolheu os jogadores. Ponto. Ponto 2. Nós que vivemos no futebol, conhecemos o futebol, eu, você, Zé Carlos, uma semana para um treinador treinar o time é excelente. Ele consegue reparar tudo. Imagina você com um mês treinando e tendo de jogo em jogo uma semana para treinar, não tem desculpa. Então, primeira coisa, a gente tem que parar de ficar atribuindo culpa a jogador e começar a atribuir ao técnico. É o técnico quem treina, é o técnico quem determina, é o técnico quem comanda. Outra coisa, eu não posso ficar vivendo aqui de Vini Júnior, não posso ficar sendo romântico sonhando com o Neymar, eu não posso ficar imaginando que Endrick é um garoto que vai chegar para resolver. Quem tem que resolver é o coletivo. Se individualmente esses caras produzirem acima do que o coletivo produz, ótimo. O que a gente não pode ficar é refém desse esquema de A, B, C. Não dá para ser assim. Gente, nós estamos falando de seleção e seleção em Copa do Mundo. Tem um detalhe, quando a bola rola na Copa do Mundo, você tem que pensar um jogo por vez, como acontece aqui no Brasil. É um jogo por vez. Meu principal jogo é hoje. Eu tenho que ganhar hoje. Ganhei hoje, ótimo. Ganhei por 1-0, não importa, faturou 3 pontos. No outro jogo é uma outra história e aí recomeça tudo de novo e você tem que entrar para ganhar. Não, mas vou fazer 1 ponto aqui, 2 pontos ali. E outra coisa, esse negócio de golear, gente, golear é situação de jogo. Você pode chegar hoje para dar 1-0, você ganha o jogo. Mas se você pensar em golear, como é que eu vou fazer 5 se primeiro fazer 1? Vou fazer 4, se primeiro fazer 2. Não existe isso no futebol. Nós estamos conceituando errado e a mídia que está vendendo a Copa do Mundo, que precisa muito que o Brasil chegue lá, está colocando minhocas na cabeça do Brasil inteiro e todo brasileiro está parecendo um boi quando vai ser abatido. Todo mundo de cabeça baixa enxergando absolutamente aquilo. E nós não estamos aqui para amassar barro para faraó. Emílio, antes de voltar para o Zé, me responda, aposta em alguma minutagem para o Neymar hoje? Terceiro jogo final da fase de grupos, Brasil e Escócia? Não, zero. Eu acho que Neymar hoje está mais para auxiliar técnico, como ele está fazendo, está mais por causa da mídia. Cada vez que fala no Neymar, se vende mais camisa, cada vez que fala no Neymar, se vende mais carro, cada vez que fala no Neymar, ele ganha mais dinheiro do que propriamente futebol. Para mim, com todo respeito, ele deveria ser preservado por tudo que ele fez no futebol brasileiro. Mas agora ele não é mais atleta de futebol. Ele deixou de ser esse atleta, deixou de ser profissional para ser tudo, barqueteiro, menos atleta de futebol. Por conta disso, Neymar, ótimo, muito obrigado por tudo. Agora vai pensar nos seus 3 filhos, no quarto que vem por aí, que é o mais importante. Ô Zé, rapidamente, mandar um abraço para toda a galera aqui do Mercosul do Gama, esse local maravilhoso e claro, Juliano, o pessoal tá lhe esperando por aqui, viu? Não só você, mas como o Nelsinho e também o Jailson Baraúna, esses grandes profissionais do jornalismo esportivo. Zé, você já foi criança, você já foi sonhador com o futebol, você conseguiu jogar profissionalmente, mas você passou pela base. Você já teve uma idade que o Endrick, por exemplo, tem, e que o Ryan também tem, Neymar já é um pouco mais experiente. O que é que passa na cabeça desses atletas, né, para que uma nação, como nós, torcedores do Brasil, estamos depositando o exemplo do Endrick como se ele fosse um jogador que vai entrar a qualquer momento e vai salvar a gente, que ele vai marcar gols e a gente vai ser campeão mundial? Não, eu vejo, na maioria das vezes, não só do Endrick, como jogadores profissionais de qualquer idade, que uma coisa é fora do campo, outra coisa é no treinamento e outra coisa é no jogo. Tem jogadores que é de seleção no treino, no clube, na seleção não é a mesma coisa. O Endrick, eu vejo ele como um jogador diferente, porque pela idade que ele tem e os poucos minutos que ele joga, ele vem fazendo diferença, só que o futebol ou a vida em si é confiança. Quanto mais eu jogo, quanto mais eu tenho a experiência, mais confiante eu vou ter para entregar o meu melhor. Eu vivi isso, é um momento delicado, mas tem que ser jogadores com personalidade, com caráter de enfrentar a dificuldade, não só novo,
mas também que vai encarar a vida dele toda, a cobrança, a dificuldade no jogo, mas a gente sente que ele realmente é um garoto focado, um garoto que treina, que se prepara, e a resposta vem dentro do campo. A questão da idade, para mais ou para menos, é a questão de você estar preparado para a dificuldade que você vai encontrar, seja na seleção ou seja nos clubes, ela vai vir sempre. Se você está bem preparado, é como se o menino fosse estudar para fazer uma prova. Se ele estuda, ele se dedica, ele vai, pega o livro ali para aprender, ele vai ter a resposta na prova. Então não é diferente de um jogo. Se eu treino, se eu me condiciono, se eu fico focado, se eu fico ali pensando realmente no jogo, que é difícil hoje pela questão do futebol, por tudo que acontece com jogadores que são empresários, que já são dançarinos. Eles são, às vezes, muitas coisas, então divide a coisa principal que é o futebol. Às vezes se preocupa mais em porque alguém usa tatuagem, ele usar, cortar cabelo, não sei o quê, e esquece, às vezes, que o mais importante dele é dentro do campo, né? Emílio falou aqui sobre Neymar. A questão de Neymar, eu vejo assim que o Ancelotti fez uma coisa importante dentro desse tempo todo da vida de Neymar, que ele nunca passou por uma experiência como essa, de colocar ele na parede, de falar que ele só vai para todo mundo se tiver 100%. 100% não vai estar nunca. Mas exigiu, obrigou com que Neymar mudasse a postura dele em algumas coisas e realmente se dedicasse e treinasse muito mais nesse momento. Se você for pegar os grandes treinadores que treinou ele, como o Muricy, que é um cara chato pra caramba, e fala mil maravilhas do cara, que fala que ele treina. Eu tive com o Tassiano aqui, no jogo que ele veio aqui fazer na Fonte Nova, falou isso para mim, que aqui viveu assim perto da gente, e todos os jogadores. É um jogador, agora só que a lesão, as coisas, Neymar precisa botar na cabeça o seguinte: ele não é mais aquele jogador que ele era antes. Ele tem que ser inteligente ao ponto de não querer dar aquelas arrancadas que ele acostumava a dar, porque ele não tem mais essa condição. Ele tem que usar a experiência dele para jogar próximo da área. Agora, muitas vezes, com quem ele está jogando, ele tem dificuldade de concluir essa jogada. Aí ele se sente na obrigação de voltar para buscar a bola, mas quando ele faz o passe, já errou de novo. Isso vai irritando um cara, que queira ou não, jogava com Iniesta, jogava com todo respeito aos jogadores, né? Mas a gente está falando de jogadores top. Daniel, Messi, Suárez, que ele antes de fazer o movimento, os caras já faziam a leitura e dava condição a ele. É assim, vou trazer assim para o Bahia. A gente jogava com o Renato, que era um cara finalizador, que não adiantava você querer fazer tabela, que Renato dominasse a bola, mas Renato era um jogador de conclusão. Quando a gente saía para atacar, que saía em velocidade, que a bola caía em Renato, ela já estava retornando, porque Renato não conseguia dar continuidade. E a gente precisava de uma peça. E essa peça foi Charles, que quando a bola caía no pé dele, não perdia. E isso dá confiança para você atacar, para você não ter medo de ir buscar o gol, porque sabe que ele vai manter a bola no nosso pé e não vai criar um certo desgaste. Então o Neymar tem que fazer isso, servir, jogar numa posição, não adianta ele querer marcar muito, e a seleção ajudar. Os jogadores que jogam no Barcelona, no Real Madrid, que são de pontas, eles precisam fazer isso na seleção. Se fizerem isso na seleção e Endrick entrando no time, eu creio, não tem nada aí diferente para o Brasil chegar lá na frente. Valeu, meu amigo Zé Carlos. Juliana Guimarães. Quer falar, Emílio, por favor? Eu sou fã de Zé Carlos, sabe disso. Nós brigamos e tal, temos as nossas rivalidades, mas sou fã dele. Que é um cara que é um lutador, chegou na seleção brasileira. A única coisa que eu não gosto é que ele não vestiu a camisa do Vitória. Mas, tirando isso, eu aprecio. Mas eu tenho que discordar de Zé Carlos quando ele fala assim: não, mas Neymar jogou com os principais jogadores do mundo. Beleza. E ele está na seleção, a seleção do país dele. Ele tem que jogar nessa seleção. E tem que jogar com o pessoal que tem lá, que eu acho também que se é uma seleção, são os melhores escolhidos. Agora, me chama também a atenção dizer o seguinte: o Brasil, diferentemente da Argentina, o Brasil não tem um padrão coletivo ainda. O Brasil não sabe qual é o time que ele vai botar em campo. Cada jogo é um time. Diferentemente da Argentina. O Messi também está na idade. O Messi se cuida, o Messi se prepara, o Messi não entra em escândalo. E a seleção argentina, ela joga pro Messi. É diferente.
ela joga por e com Messi. No Brasil, não. No Brasil, não dá nem para se jogar com o Neymar. Nós tivemos uma Copa aí que o Neymar cai. Como é que você vai jogar para ele? Vai todo mundo ficar enrolando? Vai todo mundo ficar caindo? Não dá, não dá. Acho que se ele queria jogar de seleção, ele tinha que ir lá atrás, ser profissional, se preparar, se cuidar para estar nessa Copa. Ele fez tudo o que ele queria, na reta final, eu quero ir para a seleção. Peraí, a seleção não pode ser gabine de emprego, gabine de jogador que quer ir para se aparecer, para vender mais marca, para ganhar mais dinheiro. Não, a seleção tem que jogar pelo seu país e não por um jogador. Ô Emílio, Zé Carlos, a gente vai sair um pouco desse tema que é a seleção brasileira, prende a gente, claro, por conta da Copa do Mundo, mas a gente precisa falar também sobre Bahia e Vitória. Emílio, novidades, a gente falava durante essa semana também sobre a recuperação de alguns jogadores que estão treinando, não é isso? Mesmo nas férias, para já voltar prontos no dia 26, quando o time se representa lá na Toca do Leão. O Jair Ventura, que vai ganhar o Matheus Silva, lateral direito, o Kaique Gonçalves também deve estar recuperado, assim como o Richelli e talvez aí nesse bolo Pato. Mas o torcedor quer saber de jogadores contratados, né, Emílio? Será que já tem novidades? Pode ter novidades para essa representação do dia 26, que é na próxima sexta-feira, não é isso? Daqui a 2 dias. O que a gente pode falar é o seguinte. Primeiro, eu acho que nessa pós-pausa da Copa do Mundo, a gente deve ter 4 a 6 jogadores já recuperados. 4. Desses 4 a 6, eu posso dizer para você que pelo menos 3 não vão ficar no Vitória. Vão ser emprestados para outras equipes. E dentro desse processo daí, alguns vão ser reavaliados, porque é o seguinte, Ismael, que é o volante, está saindo também agora, o português. O português passou quase 1 ano no departamento médico, foram 2 contusões seguidas. Ele ia sair de um, entrava no treino, se contundia no outro. Vai jogar como? Não vai jogar, amigo. No momento que o Vitória está, o Vitória hoje é o 2º melhor ataque da temporada, com 59 gols. Vitória hoje é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, dentro de casa. Só levou 3 gols, levou 1 gol do Curitiba naquela goleada de 4 e levou 2 gols do Flamengo só. Esse time está aceitado. Então quem entrar agora tem que entrar já em ritmo forte, não dá para você brincar. O que vem por aí no Vitória é pesado, já falei aqui. Vitória já vai entrar aí, pegando Vasco, pegando a equipe do Palmeiras, pegando, se bem que vai ser aqui, Vasco e Palmeiras vai ser aqui, pegando Botafogo, pegando Remo. Quer dizer, não tem facilidade para o Vitória, e o Vitória precisa pontuar. Está fazendo um bom campeonato? Tá, mas dentro desse campeonato bom que ele está fazendo, não dá para ter refresco, não dá para você arrefecer, não. Você tem que ir em cima buscar sempre 3 pontos, porque esse campeonato está muito corrido e está muito pegado, muito junto. Se você vacilar em um jogo, você pode perder e pode ir se aproximar da zona, e não é isso que o Vitória quer. Então, esses jogadores estão saindo agora, não sei se todos vão ser aproveitados, talvez 1 ou 2 que o Vitória precisa. Até mesmo a questão da lateral direita, acho até, se eles não voltarem em condição, o técnico pode aproveitar o jogador Jamerson, que jogou na lateral direita, ele já me disse que joga também na lateral direita, é lateral direito, inclusive o próprio lateral esquerdo, Ramon. Ramon também joga na direita, então fica fácil para que o Vitória, se quiser, fazer opções. Contratações só vão vir a partir de julho. E um motivo simples, a janela só abre no dia 20 de julho. Então, para que isso vai contratar agora em julho, pagar um salário sem fazer nada? Então, a princípio, vem em julho. Agora, vão vir jogadores pontuais e prontos para jogar. O cara chegou aqui, vestiu a camisa e jogou. A ideia é essa. E não são jogadores graúdos, são jogadores pequenos de nome, né? Mas com boa qualidade, com excelente qualidade. A gente vai sempre estar exemplificando aqui o caso do René, o caso do René, que foi o centroavante que chegou também, e do Zé Vitor, que são 2 jogadores que vieram sem pedigree, digamos assim, e estouraram na equipe do Vitória. Emílio, rapidamente, porque o nosso tempo realmente está chegando ao final. Me conte sobre uma possível proposta, assim como o ventilou do René, da saída, times interessados. Tem time interessado no Lucas Arcanjo, é isso? Olha, sempre tem, né? Jogador bom, jogador de qualidade, sempre tem. Até o Flamengo se interessou pelo Lucas Arcanjo. Só que dentro do projeto do Vitória, a Vitória não quer vender. Não quer vender por quê? Quanto é que a Vitória vai achar aí? 10 milhões de euros? Não. Vai achar 10 milhões de reais, talvez um pouquinho mais. Isso não interessa para o Vitória e nem para o jogador. O jogador, inclusive, me disse na entrevista, quando acabou a Copa do Nordeste, disse: Emílio, eu quero ficar no Vitória. Eu quero até que Fábio molhe o bolso, né, aumente o salário, para que eu fique até prorrogar. O contrato dele vai até dezembro de 2028, para prorrogar até 2030, que eu acho muito bom. Gente, goleiro bom, não se encontra. Goleiro com perfeição hoje,
do Lucas Arcanjo, você tem conta, o Lucas Arcanjo performance em tudo. É hoje o melhor goleiro do Brasil, é o melhor goleiro com chute direto dentro da pequena área e por aí vai. Se a gente for falar aqui do Lucas Arcanjo, vamos levar uns 3 ou 4 programas falando, porque tem muita coisa das qualidades, tem muita coisa boa para citar sobre o Lucas Arcanjo. Valeu, Emílio. Zé Carlos, falar rapidamente sobre o Bahia, porque nosso tempo realmente está estourado. A gente conversava aqui em off, Zé, sobre uma possível mudança no escudo do time. Reuniões já foram feitas, a associação que é presidida pelo Emerson Ferretti também está tomando conhecimento e isso teria vindo do Grupo City. É muito assunto para poucas informações que tem em relação a isso. É difícil conviver com essa notícia, o torcedor está na bronca, você que já esteve lá, foi criado por lá, Zé, como é que você vê essa situação? Mas eu vejo uma grande mudança, mas que tudo isso passa com algo que a gente fez lá atrás, lá atrás, que foi realmente fazer essa questão da SAF no Bahia. E quando a gente passa a ter dono, que a verdade é essa, hoje o Bahia tem uma administração fora associação. Então é eles que mandam, pô, ele tem 90% do clube, né? Então, é claro que dentro do contrato, acho que houve um acordo para que isso não acontecesse, essas mudanças, algumas mudanças de identidade do clube. Aí a gente tem que se aprofundar mais no que foi acertado, no que tem no contrato, para que realmente se cumprir, porque quando a gente assina um contrato, a gente tem que cumprir, porque está assinado. Então, se foi feito esse acordo antes, que não podia mudar, não tem por que mudar, e vai depender do conselho avalizar ou não. Mas fora isso, se está do contrato que não pode mudar, é não mudar. Zé, rapidamente, os jogadores do Bahia continuam treinando na Zé, a verdade já voltaram no dia 22, mas eu vi que durante as férias muitos jogadores aprimoraram a parte física. É pensar assim para poder melhorar e encostar mais ali no G4. Tem que pensar assim porque o Bahia disputou muito menos partidas, saiu muito rápido das competições e agora realmente só tem que focar nessa competição e não tem por que ter desculpa. Deu as férias. Meu irmão, deu as férias, a gente precisa treinar, a gente precisa se preparar para dar a resposta que não estava dando. Dá agora nessa volta. Zé, muito obrigado mais uma vez. Bom São João para você. Sempre com portas abertas para a gente bater esse papo maravilhoso. Eu que agradeço e estamos sempre juntos. Emílio Pinto, onde você pulará a fogueira neste São João, nesse dia 24? Mais tarde, né? Eu acho que depois do jogo, eu vou para o Litoral Norte, recebi um convite lá, estou indo para lá. Mas eu sei que o meu São João mesmo vai ser o São Ju. São Ju, dia 29, né? No dia 29, eu vou estar participando do São Ju, aqui na Band. Valeu, meu irmão Emílio Pinto. Juliana tá aí, 2 férias maravilhosas. E a gente, claro, vai voltando com você, Ju, para depois desse bate-papo aqui maravilhoso. Conte sempre com a gente. É com você, Juliana. Coisa boa! Falar de futebol é bom demais, né? Nesse bate-papo descontraído, então, daquele jeito. Em instantes a gente vai voltar para falar de seleção brasileira. Vamos relembrar o Penta, tem palpites e muito mais. Fica aí. Olha só, gente, hoje é dia de Brasil em campo, Brasil e Escócia, 19 horas. A torcida verde e amarela já tá ali, esquentando para essa partida aqui na Bahia. E olha que legal, a BandBet tá com a roleta da sorte aberta hoje, das 13 às 22 horas, dá tempo de girar antes do Brasil entrar em campo. Entra na BandBet, acha a roleta e gira, sem depositar, sem complicação. Você gira e concorre a giros grátis e muito mais. E para curtir o Jogo do Brasil, tem o pagamento antecipado. Apostou e a seleção abriu vantagem? Dá para receber seu prêmio antes do apito final. BandBet é parceira do Grupo Bandeirantes, saque na hora via Pix. Aponta a câmera do celular para o QR Code que está na tela e entra agora. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos. BandBet, um lance infinitas possibilidades. Já tem 24 anos, meus amigos, isso mesmo, 24 anos do último título mundial da seleção brasileira. Quem não lembra, hein? Aquela turma de 2002, a nossa geração lembra muito bem.
Foi incrível de acompanhar. E agora a gente manda esse axé para essa turma que vai entrar em campo hoje contra a Escócia. Há 20 anos, o povo comemorou nas ruas o 5º Campeonato do Mundo conquistado pelo futebol brasileiro. Celebrou também os ídolos que foram protagonistas no Mundial da Coreia do Sul e Japão. Ídolos como Ronaldo Nazário, artilheiro do torneio com 8 gols. Pena que os grandes lances do Ronaldo nesta Copa do Mundo não poderão ser exibidos. É que a Band não detém os direitos de imagem do torneio. Mas pelo menos vocês poderão sentir o gostinho de saber como foram os gols graças a um grupo de artistas espalhados pelo mundo. É ele, o fenômeno, quem vai nos levar a relembrar aqueles grandes momentos e a conhecer histórias que marcaram a vida dele. O trauma que eu tive na Copa de 98, eu carreguei durante muito tempo. Outra história é a do famoso corte estilo Cascão. Eu estava cortando e de repente eu fiz o cascão e saí no corredor para zoar com a galera e tal. E aí todos rindo pra caramba e me desafiaram que eu pudesse ir ao treino com aquilo. A camisa amarela número 9, consagrada por Ronaldo, foi um talismã para o centroavante Luizão na partida em que marcou 2 gols na derradeira chance do Brasil se classificar para a Copa de 2002. Poxa, era meu aniversário, o estádio todo cantando parabéns para você. O melhor presente que eu tive na minha vida, assim, lógico que o melhor presente que tem os filhos, né? Mas fora isso, esse dia foi um dia muito marcante da minha vida. Tanto Luizão quanto Ronaldo sofreram para poderem ir para o Mundial. A impressionante imagem revela a gravidade da contusão. Foram 15 meses de tratamento e recuperação. Me tranquei numa clínica no sul da França, 2 meses, 3 meses, não lembro bem. E ali a gente avançou muito no tratamento, na forma física, na flexão do joelho. Ultrapassava o limite. Eu sabia que para mim, ou era aquela, e era muito difícil eu ir em outra. Mais de um mês antes das ruas do Brasil virarem festa, a seleção estreou na Copa com vitória de virada por 2-1 sobre a Turquia. Foi quando Ronaldo se pôs à prova. Eu não tinha feito nenhum gol parecido com aquele, né? Que você se joga, né? O Rivaldo faz um lançamento, a bola praticamente está fora do meu alcance. E depois a caída é um pouco desastrosa, assim, mas... e ali eu não senti nada também, então eu começo a ganhar muito mais confiança com os jogos também. Na noite anterior à estreia, uma palestra de Arnaldo César Coelho havia despertado os jogadores. O Arnaldo, ele insistia muito que usássemos, né, a malandragem brasileira. Pulando, correndo ali, levando o cara me puxando. Aí a hora que eu vejo que tá perto da área, eu jogo em cima da bola e pego a bola e vou pro pênalti. Graças a Deus entrou a bola. Demorou para Luizão voltar a vestir a 21 naquela Copa. Teve que esperar as vitórias contra a China, Costa Rica e Bélgica. O jogo com a Bélgica. Para mim foi o jogo mais difícil da Copa. Eles tiveram um gol anulado que, na minha opinião, não foi falta. Ainda bem que o juizão apitou falta, porque se desenhava um jogo difícil demais pra gente. E quase o atacante Wilmot tornou tudo mais difícil. Ele fez o gol de cabeça e foi gol. O juiz anulou. Graças a Deus. E no segundo tempo a gente pôde decidir, né, com um golaço do Rivaldo e um outro gol meu num contra-ataque fulminante. Luizão continuava a imaginar que entraria em campo diante da Inglaterra no lugar de Ronaldo, que sentia dores. O Filipão mandou aquecer 6 e não mandou eu me aquecer. Resultado? Eu fiquei triste, fiquei mal. Aí me deu uma dura na piscina. Aí depois eu liguei para ele no quarto dele e falei, se põe no meu lugar. O cara que eu substituo tá lesionado. O senhor manda aquecer 6, não manda nem eu aquecer? E chorando. Aí ele começou a chorar comigo também, essa abração, e resolveu tudo.
O Ronaldinho fez uma partida incrível, né? Ele fez de tudo. Até expulso ele foi. O lance do primeiro gol foi genial, né? Que ele parte para cima, ele provoca a marcação para sair, um zagueiro. E eu abro pela esquerda, o Rivaldo abre pela direita, os dois com a perna trocada. E ele, na hora certa, ele escolhe o Rivaldo, que o Rivaldo fez um golaço. 20 anos depois, uma dúvida permanece. Ronaldinho quis cruzar ou chutar para marcar o gol da vitória? Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele é capaz de fazer o que ele quiser com a bola, de pôr aonde ele quer. Eu não sei se ele foi para chutar direto, mas foi um golaço. Uma febre contagiou meninos de todo o Brasil quando Ronaldo surgiu com o corte do cascão. Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Fui para o treino da véspera com esse corte e parece que isso chamou muito mais atenção do que qualquer outra coisa. Ronaldo sofria com as dores. Quando a gente está numa Copa do Mundo, tem que ter muito cuidado, né? Primeiro, não passar informações para o adversário, né? Sobre a minha lesão, começava uma sobrecarga muscular forte e ia acumulando uma fadiga muscular, né? Era o que a gente tinha a maior preocupação durante a Copa. Uma coisa que saiu muito bem para desviar a atenção dessa lesão foi esse corte de cabelo. Mas foi ele, com o bico da chuteira, quem marcou o único gol da vitória contra a Turquia e colocou o Brasil na final da Copa do Mundo. Não era o habitual naquele tipo de jogada e talvez era o único chute que eu poderia fazer também, evitando que eu me lesionasse, já que tinha uma sobrecarga no adutor. Ronaldo, então, estava pronto para marcar contra a Alemanha. Poderia dizer os 2 gols mais importantes da minha vida, né? Por quê? Todo esse passado recente que eu tive da minha lesão, né, das dúvidas, se daria tempo, se não, se voltaria a jogar, porque muitos médicos me condenaram a não jogar mais, porque seria impossível. Primeiro, de artilheiro, né, de centroavante, isso a gente aprende desde pequeno, que tem que acreditar sempre no erro do goleiro. E o detalhe é que durante a Copa, o Filipão ele proibia a gente de ir nos rebotes para evitar lesão durante o treino. Mas isso, para um centroavante, é doloroso demais. Então, eu tive brigas e brigas com o Filipão, porque era automático de ir no rebote. O segundo gol, tecnicamente, foi muito mais bonito, né? Uma jogada pela direita entre Cafu e o Cleberson. Né? O Rivaldo, ele me escuta, um grito que eu dou, ele abre esperando, né, que eu devolvesse de primeira, mas na hora que a bola chega, o meu controle é muito perfeito, ele é muito grudado, muito próximo, eu só tenho que ajeitar meu corpo para chapar. Brasil, pentacampeão mundial. E aí a festa, né? Começou no campo, foi pro hotel, depois a gente foi para uma boate, depois foi no aeroporto, depois foi para o avião. Depois nós chegamos no Brasil e ver aquela festa toda, a população toda comemorando, aquilo realmente foi especial demais. Época boa, chega a dar uma saudade, né? Porque a gente sabia que ia ganhar, ficava pensando de quanto, 2, 3, tal. Se naquela época tivesse
o movimento de bet que tem hoje, muita gente ia ganhar dinheiro, né, Silvio? Porque você já imaginava, vai ter gol de Ronaldo, Rivaldo pode fazer, Ronaldinho também. Era incrível. Era incrível, que era fantástico. máquina a velho. nossa seleção. Mas enfim, vamos acordar agora para a realidade. Hoje tem Brasil e Escócia, vamos aos palpites? Eu Tô vou querendo de- saldo de gol, hein? Eu vou de 3-1, Brasil. 3-1 Brasil. 2-0, Brasil. 2-0. Vou de 2-0 também. Gostei. Tô apostando nesse placar e vamos ver se rola, né? lá. E é isso. Vamos Feriador, torcer. amanhã a gente está de volta para falar Sem aí feriado. desse jogo, né? Do que aconteceu entre Brasil e Escócia. Valeu, Bará. Valeu, amanhã tranquilaço, já no pique e vamos daquele jeito. Um abraço, professor. Um abraço, Ju, um abraço a todos. Obrigada pela audiência. Vamos torcer. Bora, Brasil. Tchau, galera.